Glória a Deus. Tá frio hoje, dê mais uma salva de palmas de novo para o Senhor, que Ele é bom. Queridos, que noite gostosa, né? Acredito, quem recebeu um café na cama hoje de Dia dos Pais? Eu também não recebi, só o Adriano. Graças a Deus pela vida da Débora. Eu levantei a mão para incentivar você, mas estamos todos no mesmo barco. Mas um dia Deus vai honrar a gente, fique tranquilo. Um dia nós vamos ser honrados por Deus. Irmãos, antes de nós começarmos, eu queria reforçar apenas um aviso das células. Mesmo nós tendo falado como seria a partir desse mês de agosto, às vezes passam algumas informações, né? E irmãos, nós agora somos uma igreja em células. Esse era o propósito da sementeira desde o início. E queridos, o que eu quero pedir para você? Nós tivemos já algumas células desde julho, agosto. Eu acho que você já conseguiu visitar algumas células e ver aquela célula que você sentiu mais acolhido, que você conseguiu interagir, que você se sentiu em casa, que você se sentiu abraçado. E qual é a ideia? O que eu quero pedir para você? Que você fique em uma célula. Se você ainda não achou a sua célula, frequente as outras células, não tem problema. Mas o ideal, a nossa visão é que você fique em um lugar só. Então às vezes você fala, não, eu prometi que eu ia na casa do Adriano, se eu não for ele vai ficar triste, mas eu também tenho que ir na célula da Larissa porque ela vai ficar triste. Irmãos, fique em uma célula. Por que isso? Porque é naquele lugar que você vai gerar vínculo, é naquele lugar que você vai ser cuidado, é ali que a gente quer que você frutifique no reino de Deus. Então se você um dia está na célula do Léo, outro dia você está na célula da Larissa, e outro dia você está na célula da casa da Débora, nós como liderança da igreja não sabemos em que célula que você está, e nós não conseguimos contar com você. Então para você frutificar, para você se sentir abraçado e acolhido, fique em uma célula. Se você ainda não se decidiu, frequente as células, mas o ideal é que você esteja em uma célula. Amém? Amém. Irmãos, o Rai, coloca para mim Salmos 27:10. Hoje é Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais para quem ainda não foi cumprimentado. No final do culto você abrace um pai, dê feliz Dia dos Pais para ele também. Eu estou muito feliz porque os meus pais estão aqui. Meu pai é aquele senhor ali de cabelo branco, minha mãe é aquela senhora de cabelo branco ali, um bigodão, ele só tem cara de bravo, mas é um amor de pessoa, tá bom? Se você quiser cumprimentar ele no final do culto, fique à vontade. Então eles deixaram a igreja deles para estarem aqui, e isso já é um presente para mim que também sou pai, e tenho meu pai me ouvindo, e aumenta mais ainda a pressão em cima da gente, João. Dia de pregação é um dia que você fica ruim do estômago, eu não sei o que acontece. Eu evitei até comer hoje, que eu falei, não, eu quero ficar bem, mas não adianta, é nervosismo. O pastor Cauê que falou que também até hoje ele passa mal. Então eu acho que o caminho é esse mesmo. Então vamos lá, irmãos. O pastor Marcelo falou que foi duro na palavra, mas a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar mesmo, pastor. A palavra de Deus, ela tem que confrontar a gente, e ela é diferente de nos afrontar, não é, Tiagão? Que a gente aprendeu esses dias. Afronta é diferente de confronto. A palavra de Deus, ela não nos afronta, mas ela nos confronta. Então ela vai te confrontar e vai me confrontar mais um pouquinho hoje ainda. Salmos 27:10, Davi escreve assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ou seja, ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor me acolherá. Hoje é Dia dos Pais, irmãos, e para muitos essa é uma data fácil. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso aí mesmo. Hoje é Dia dos Pais e às vezes é uma data que para muitos é uma data de alegria, uma data de gratidão, mas para muitas famílias pode ser uma data difícil também. Uma data que você pensa, eu tenho que ver meu pai,
Ou eu tenho que ir na casa da minha família e às vezes eu passei o ano todo sem falar com meu pai. Às vezes eu não sei nem aonde o meu pai está. E nessa data eu preciso ligar para ele. E às vezes o seu pai nem tem um celular. Às vezes ele perdeu o celular na rua e você nem consegue falar com seu pai no dia dos pais. Então para muitos é uma alegria. E para muitos desperta um sentimento de ausência. Para muitos os dias dos pais reflete um sentimento de abandono, de mágoa. Às vezes você pensa no seu pai e você fica triste, você fica magoado, porque ao longo da sua vida algumas palavras ditas fizeram com que você levasse isso, essa ferida ao longo da sua vida até o dia de hoje. Às vezes o dia dos pais te remete a exemplos ruins. Para muitos podem ser exemplos bons, mas é sempre uma data difícil, dia dos pais. Às vezes você não teve uma referência paterna e no dia dos pais você nem lembra de falar com seu pai. Às vezes você nem se interessa de procurar ele porque você sabe que ao longo da sua vida talvez nem ele mesmo tenha te procurado. E você fica, para que eu vou atrás dele se nem ele foi atrás de mim até o dia de hoje? E essa ausência de paternidade na nossa vida, às vezes ela não é só física. Às vezes o seu pai esteve lá com você ao longo da sua vida, mas mesmo presente existia uma certa ausência emocional. Às vezes o seu pai estava com você todo dia, mas existia uma ausência psicológica, ou até mesmo uma ausência espiritual sobre a sua vida, sobre a vida da sua família quando você era criança. E lembra que eu falei que a mensagem ela tem o poder de nos confrontar, e talvez ela te confronte como esse filho, que ao longo da infância, da adolescência e até os dias de hoje, você teve um pai que foi ausente em alguma dessas áreas. Mas eu quero deixar a palavra de Deus que diz aqui nesse versículo, Davi escrevendo: ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, se você se identificar com esse filho que teve uma ausência paterna na vida, saiba que a palavra de Deus é clara, que mesmo nesse momento, você é acolhido por Deus, que é um Pai celeste, que é o Pai perfeito. E se ao longo dessa mensagem você não se identifica com esse filho, mas você se identifica com esse Pai, que é presente e ausente ao mesmo tempo, ou é só ausente, se durante essa mensagem você se identifique com esse Pai, eu quero te trazer uma mensagem de esperança também. Deus diz em Isaías 43:18 assim: esqueçam pelo que vocês passaram, não fiquem presos ao passado. Eu estou fazendo algo novo e diferente hoje. Vocês não conseguem enxergar isso? Mesmo no deserto, eu, o Senhor, abrirei caminhos e farei jorrar água onde não existe água. Então, se você é esse pai ausente, se você já foi ou se você ainda é esse pai ausente, eu quero te trazer essa mensagem de esperança. Algo novo pode acontecer na sua vida a partir de hoje. Então, irmãos, eu peço para que você preste atenção, esteja com o seu coração e com os seus ouvidos atentos à palavra de Deus hoje, porque esse Pai Celestial, esse Deus nos dias dos pais, Ele pode mudar a sua história como filho, e Ele pode mudar a sua história como pai também. Abra o seu coração, irmão, abra o seu coração, irmã. Essa palavra é para o dia dos pais, mas ela se aplica também à mãe. Então todos nós aqui estamos debaixo dessa palavra. Deus tem o poder, irmãos, de sarar as feridas que estão no seu coração, desde a infância até hoje, tanto pais quanto filhos.
Deus tem o poder, porque Ele na sua palavra diz que Ele converteria o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos, e é nisso que nós cremos, amém? Amém? Amém. Eu sei que está frio, às vezes, né? A língua até gruda, Nildo, por isso que eu vou beber uma aguinha aqui, irmãos. Então vamos lá, se segure aí, irmãos, e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os efeitos da ausência de um pai na vida de um filho. Um desses efeitos eu falei um pouquinho antes aqui, é o efeito psicológico e efeitos emocionais na vida de um filho. Um dos efeitos psicológicos e emocionais na vida de um filho que teve uma ausência de um pai é a falta de segurança. Se você não teve um pai que durante a sua vida trouxe palavras de afirmação sobre você, talvez você tenha crescido com dúvidas constantes do seu valor. Talvez você não se sente digno hoje em dia, não se sente merecedor, porque você não sabe o valor que você tem, porque nunca te afirmaram isso na sua infância. Se você não teve um pai que te afirmava certas palavras de aceitação, hoje em dia você busca ser aceito em grupos, você busca a todo custo ser aceito em algum lugar, e para isso você faz coisas que nem devia fazer para poder ter aceitação de outras pessoas. Se você não teve um pai que afirmou palavras de amor, talvez hoje você ache que você não é capaz de ser amado por ninguém. E como o pastor Cauê diz sempre aqui, talvez você seja uma pessoa que mendiga amores por aí, porque o seu pai não disse o quanto que te amava quando você era uma criança. Talvez o seu pai não te deu palavras de confiança, de afirmação, e hoje você é uma pessoa insegura, que tem medo de arriscar, que tem medo de experimentar coisas novas, que tem medo de avançar na sua vida, porque você teve um pai que foi ausente, mesmo que presente também. Talvez por não ter um pai presente que afirmava palavras de validação para você, você busca em qualquer ambiente alguém que valide as suas atitudes. Talvez tudo isso porque o seu pai em nenhum momento te chamou e disse: ei filha, ei filho, você é a coisa mais importante para mim. Talvez você nunca ouviu isso do seu pai. Talvez você nunca ouviu do seu pai: filha, vem cá, você é amada por mim. Você é muito amada aqui dentro de casa, você é muito amado aqui dentro de casa. Talvez o seu pai nunca te chamou, sentou no colo dele e falou: você foi algo desejado, eu desejei por você e você está aqui na minha frente. Talvez ele nunca tenha dito para você: você é especial. E quando você tem a ausência de um pai no seu lar, mesmo que presente, talvez você tenha, eu brinco com a Dani, a autoestima de uma ameba. Talvez você tenha crescido e sua autoestima não passa do chão, porque você não teve alguém que te valorizou, que falou o quão especial e amado você era. Isso te trouxe uma sensação de que você não se adequa em lugar nenhum. Você acha que você não é bom o suficiente, você não é boa o suficiente. Você, ao longo da sua vida, você se autodeprecia, você sempre se menospreza, você sempre se coloca para baixo, você sempre traz palavras para a sua vida de maldição. Você talvez seja uma pessoa que não assume responsabilidades por medo de frustrar alguém, por medo de errar. E você, por não ter autoestima, você não tem forças para vencer os obstáculos da vida. Você não tem força para fracassar, tropeçar e continuar insistindo.
Talvez o seu pai, ele não tenha dito para você: filho, filha, hoje você fez um excelente trabalho, e dado um tapinha nas suas costas. Eu faço isso com o Lourenço está aqui ou foi para a salinha? Foi para a salinha. Às vezes o Lourenço faz uns trabalhos, meu irmão, que é só a graça. E às vezes eu falo para ele: o trabalho está horrível, vai lá e faz de novo. Mas para não fazer isso sempre, porque quase sempre o trabalho nunca está bom o suficiente, pastor, é sempre aqueles trabalhinhos, qualquer coisa. Mas às vezes você tem que falar: não, filho, que excelente trabalho que você fez, para que a autoestima dele, que ele saiba que ele tem capacidade de fazer aquilo, e na próxima ele se esforce mais. Talvez o seu pai nunca falou: cara, eu estou muito orgulhoso de você, eu estou muito orgulhoso do que você fez hoje, de quem você se tornou. Talvez o seu pai nunca tenha feito isso com você. Talvez ele nunca te chamou quando você desistiu de alguma coisa e falou: não, filha, não desista, foi só a primeira tentativa, tenta de novo, você tem capacidade de fazer melhor da próxima vez. Talvez o seu pai nunca disse para você: filho, aonde eu cheguei foi o meu teto, mas aonde eu cheguei foi o meu teto, mas vai ser o seu piso. Daqui para frente você vai começar mais alto do que eu. Talvez o seu pai não disse para você: meu irmão, minha irmã, você vai mais longe do que eu jamais fui. E hoje você não tem autoestima porque você fica preso nisso: eu não posso superar o meu pai, eu não posso superar ele. Quando nós temos uma ausência paterna, irmãos, nós geramos um medo do abandono. A ausência de um pai pode ter feito você ter dificuldade em confiar nas pessoas. Receios constantes de que as pessoas mais importantes da sua vida, ou as pessoas que você mais ama, um dia elas vão te deixar. As pessoas que você mais gosta e mais se importa, um dia elas vão te rejeitar. Medo do abandono. Isso gera em você constante ansiedade, porque você fica com medo daquelas pessoas te deixarem, te frustrarem. E aí você começa a não se abrir. Você começa a criar em volta de você uma parede para ninguém chegar em você. Você passa a ser uma pessoa controladora, você passa a ser uma pessoa possessiva, porque você tem medo de ser abandonado. Talvez você tenha tido a ausência de um pai, mesmo presente na sua casa. Você talvez não tenha tido um pai que falou para você: filho, filha, pode dormir tranquilo que eu estou aqui. Amanhã de manhã a primeira voz que você vai ouvir vai ser a minha. Pode descansar, eu estou aqui, vou estar aqui. Talvez o seu pai não tenha te dito isso nenhuma vez. Talvez o seu pai não falou: cara, conta comigo, filha, conte comigo. E por isso você cresce com esse medo de abandono. Quando você tem a falta de um pai ou uma ausência paterna em casa, você perde uma construção muito importante da sua identidade, e você passa a crescer sem saber quem você é, sem saber quais são os seus valores, e você vira uma pessoa sempre perdida, sem saber qual o próximo passo, sem saber qual o caminho você tem que ir. Você não sabe o seu real propósito aqui. Você vai só sobrevivendo, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Você acorda e dorme, e os dias passam diante de você, e você não sabe quem você é, e nem para onde você tem que ir. Você passa a ser só uma casca vazia, sem nada dentro, procurando preencher um vazio existencial que tem dentro de você, porque talvez o seu pai não te chamou e falou: filho, você é criação de Deus. Deus gerou você com um propósito aqui.
E eu, como seu pai, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te ajudar, filha, a entender o seu propósito aqui na terra. Talvez o seu pai não tenha feito isso com você. Além desses efeitos, existe a falta de um modelo saudável em casa, a falta de referência no lar. Você crescendo sem um pai ausente, você não sabe como exercer hoje o seu papel, nem de filho e nem de pai. Você não consegue ser amoroso em casa, você não é presente, você não consegue ter responsabilidades no seu lar. Você é inseguro quando você não tem um modelo claro de pai dentro da sua casa, e você passa a ser um adulto com medo de falhar também. Você passa a ter insegurança em assumir o seu papel de pai dentro da sua casa. Você tem dificuldades de demonstrar o afeto no seu lar e dificuldade em disciplinar os seus filhos, porque você não teve um modelo saudável dentro da sua casa. Você pode ser hoje uma pessoa, um adulto, uma adulta, sem habilidades emocionais, sem paciência. E a vida adulta exige de nós paciência, exige de nós empatia com o próximo, exige de nós uma comunicação clara, exige firmeza nas nossas ações e das nossas atitudes. Só que às vezes isso não foi ensinado para você, minha irmã e meu irmão. Talvez isso não tenha sido ensinado para você na sua vida. E por conta disso, eu e você passamos a repetir os mesmos ciclos de ausência dentro do nosso lar, mesmo estando presente todos os dias em casa. Você passa a também ser ausente para os seus filhos. E lembra, eu estou falando pai, mas é para a mãe também. Você passa a ser ausente mesmo presente em casa todos os dias. Você inconscientemente reproduz comportamentos de distanciamento. Você cria uma barreira com os seus filhos, você cria uma distância com os seus filhos, você foge e negligencia ser você mesmo o modelo de pai, o modelo de mãe saudável dentro do seu lar, porque você não sabe como ser assim. E espiritualmente, o que pode acontecer espiritualmente com alguém que teve a ausência de pais em casa? Uma visão distorcida de Deus como nosso pai. Se eu não tive um pai dentro de casa, um pai presente de verdade, como eu posso entender o Pai Celestial? Se o seu pai terreno, se o seu pai carnal, ele foi ausente, ele talvez foi rígido demais, ele foi abusivo demais, no seu interior, no seu coração, você pode estar imaginando que Deus, Ele é assim também. Porque nós usamos pai para Ele, Ele também se revela como um pai. Então na minha mente, se o meu pai foi dessa forma, será que Deus também não é dessa forma? A experiência que você teve com o seu pai na infância, meu irmão e minha irmã, ela afeta diretamente a sua compreensão de Deus como o nosso Pai Celestial. Um pai que foi ausente, um pai que foi abusivo, ele gera medo e rejeição em nós. E você pode imaginar que Deus vai agir com você da mesma maneira, que Deus ele vai ser distante de você, Ele vai ser rigoroso ao extremo, Ele vai ser punitivo e Ele vai ser injusto, porque o seu pai te demonstrou isso. E aí você repete esse ciclo com o seu Pai Celestial. Você tem dificuldades em aceitar o amor incondicional de Deus, porque na sua relação paterna, você só era amado à medida que você dava para Ele. À medida do que você fazia, Ele te voltava pequenas doses de amor. E aí você hoje tem dificuldade em entender o amor incondicional de Deus, onde não há barganha, onde não há troca, há só amor.
Você tem resistência a se relacionar intimamente com Deus. Você tem medo de ser rejeitado, de ser punido, então você não ora. Você não fala com o Pai Celestial. Você não abre o seu coração e você não tenta uma proximidade, uma comunhão com o Pai Celestial, porque você acha que vai ser rejeitado. Porque todas as vezes que você tentava falar com o seu pai, ele te rejeitava. Isso gerou traumas e marcas na nossa vida, irmãos, que nos afetam no relacionamento com o nosso Pai Celestial. Se você teve ausência de um pai espiritual, um líder espiritual na sua casa, você, meu irmão, é chamado para ser um líder espiritual na sua casa. Se o seu pai não foi assim, você hoje é chamado para ser o líder espiritual do seu lar. É você, pais, que são responsáveis por ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Nós, como pais, somos chamados com o propósito de ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos, da nossa família. Uma casa que não tem um pai que exerce uma liderança espiritual é uma casa vulnerável. Qualquer coisa pode atingir a sua casa, irmão, se você não é um pai bíblico, um pai que exerce a função de líder espiritual do seu lar. E às vezes, irmãos, nós queremos trazer os nossos filhos aos pastores, aos líderes, para que eles conversem com o seu filho. Pastor, conversa com meu filho. Irmão, é você que tem que conversar com o seu filho. Ele é seu filho. A responsabilidade de líder espiritual da sua casa é sua, não é dos pastores, não é dos líderes, é sua responsabilidade espiritual sobre o seu lar. Nós podemos te aconselhar, meu irmão, nós podemos orar com você, mas é você que tem que falar com o seu filho. Eu não posso pular essa cadeia. Um lar em que o pai não estabelece fundamentos bíblicos na família, os filhos são criados sem disciplina espiritual, sem ensino bíblico. Os nossos filhos, eles tendem a crescer e se afastar dos caminhos do Senhor. Ou às vezes eles nem se afastam por medo, mas às vezes eles desenvolvem um conhecimento bíblico tão superficial, uma fé tão pequenininha, que ela não cresce, ela não se frutifica, e ele vive uma vida minguada por nossa culpa, porque nós não somos os líderes espirituais dos nossos lares. E quando nós não fazemos o nosso papel de pai, de líder espiritual da nossa casa, nós começamos a gerar lares fracos, lares não cristãos, e isso afeta toda a sociedade, irmãos, e quebra a cadeia de transmissão do Evangelho, porque a partir de então a gente não consegue mais fazer com que os nossos filhos nos superem, até na área evangelística, irmão. Se você ganhou almas, você quer que o seu filho ganhe mais almas. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você quer que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus maiores do que você foi. Só que sem o seu modelo bíblico de líder espiritual, o seu lar começa a enfraquecer, e o próximo lar vai ser mais fraco que o seu, e o lar do seu neto mais fraco do que o seu lar era, porque você deixou de colocar bases bíblicas dentro do seu lar. Hoje, meu irmão, Deus deseja restaurar a sua liderança espiritual na sua casa. Amém? Deus deseja que você, dentro da sua casa, exerça o seu papel de pai, exerça o seu papel de mãe, exerça o papel de pais que não abandonam os filhos, de pais que prezam pelo conhecimento bíblico, de pais que revelam o verdadeiro Pai Celestial aos filhos. Deus não pede que nós, como pais, sejamos perfeitos, mas Deus exige de nós que apresentemos Ele da forma que Ele é. Irmãos, mesmo nós sendo criados de uma forma maravilhosa e espetacular, nós não estamos isentos de trazermos traumas em nossa vida, e nós também vamos machucar os nossos filhos, e também vamos causar traumas nele.
mas Deus nos quer como líderes espirituais da nossa casa. Deus quer que nós sejamos as primeiras pessoas para quem os nossos filhos vão correr no momento de dificuldade espiritual, material. Deus quer que nós sejamos os primeiros para que os nossos filhos possam recorrer em oração. Pai, mãe, orem por mim. Será que o seu filho, a sua filha pode te procurar e falar: pai, mãe, ore por mim? Ou às vezes é eles que têm orado por você. Deus quer restabelecer essa cadeia, irmãos, de pais orando pelos filhos, de pais abençoando os filhos. Antes de sair de casa, os pais abençoando: filho, tenha um bom dia, abençoado por Deus, seja a bênção onde você for. Deus quer trazer de volta isso aos nossos corações, irmãos. Mas para isso eu e você, como pais, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E eu até entendo, nós falamos até agora sobre traumas, sobre dificuldades, sobre os efeitos que isso causaram na nossa vida. E eu até entendo que o seu pai tenha falhado com você, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente. Eu até entendo. E com isso você tem repetido esses mesmos erros, repetido esses mesmos ciclos. Mas eu quero te apontar um novo caminho. Mesmo que o seu histórico seja esse, mesmo que a referência que você tenha seja essa, de pai que falhou com você, ou que mesmo que não tenha falhado, não apresentou tudo da forma correta, eu quero te apresentar um modelo perfeito de pai. O Pai Celeste, irmãos. O Pai Celeste, nele não há insegurança emocional. No Pai Celeste não há insegurança psicológica. No Pai Celeste não há traumas que vocês vão levar ao longo da sua vida. Ele não falha com a gente, como filhos amados que somos. Deuteronômio 31:6 vai dizer assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Não tenham medo. Se você cresceu sobre medo, não tenha medo, pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele nunca os deixará e nem os abandonará. Não tenha medo. Davi fala no Salmo 139: eu te louvo, Senhor, porque tu me fizeste de modo especial e admirável, e as tuas obras, todas elas, são maravilhosas, e eu tenho plena convicção disso. Se você, meu irmão, hoje, se você cresceu num lar disfuncional, em que o seu pai não exercia o seu papel de pai, a sua mãe não exercia o seu papel de mãe, se você cresceu nesse ambiente, e te fizeram acreditar que você não era especial, fizeram você acreditar que você não tinha valor, fizeram acreditar que você não era ninguém, a palavra de Deus diz: você foi feito de forma tão especial, de tão maravilhosa, tão admirável, e ela te manda ter plena convicção de que você é maravilhoso, de que você é desejado, que você foi feito de forma especial pelo próprio Deus. Se você teve esse lar disfuncional, se seu pai não foi quem deveria ter de você, ele é constante. Você não precisa ter medo do abandono, porque ele diz que ele sempre estará lá. Ele disse que nunca nos abandonaria, mas que voltaria para nos buscar, e ainda nos deixou com o seu Espírito Santo em nós todos os dias, para nos lembrar da sua constância. O Pai amoroso, o Pai Celeste diz que Ele é amoroso, e nós podemos descansar no amor dEle. O Pai Celeste perfeito e amoroso e constante também é justo. E eu não preciso mais correr ansioso atrás de justiça, atrás da minha justiça. Deus, mas é assim, assim, eu fui assim, eu fui assim. Não me importa mais.
O Pai Celeste é justo e é Ele quem te justifica como filho amado que você é. O Pai Celeste nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Em Romanos 8, Paulo escreve: vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para que vocês voltem a ter medo, mas vocês receberam o próprio Espírito de Deus, que os adota como filhos, e por meio do qual eu e você podemos se aproximar diante de Deus e falar: Abba, Pai. Ou seja, nós podemos se aproximar diante de Deus, olhar nos olhos dele e dizer: Papai, Paizinho. Se você não pôde fazer isso com seu pai, o Pai Celeste te adotou como filho e te deu o direito de chamá-lo de papai. E nós falamos todos os efeitos negativos de não ter um pai presente. Mas quais são os efeitos de termos Deus como nosso Pai Celestial presente em nossa vida todos os dias? Nós passamos a ter segurança, irmãos. O Pai Celeste nos traz segurança. Por meio de Jesus Cristo, Ele prometeu que não nos deixariam órfãos. Eles não nos deixariam sozinhos. Ele voltaria para nos buscar. O Pai Celeste traz estabilidade emocional, que é o que a gente mais carece hoje em dia. O Pai Celeste nos traz estabilidade emocional, porque a presença dele traz paz. Se talvez quando o seu pai chegava em casa, o ambiente mudava e a paz ia embora, o Pai Celestial, Ele quer trazer paz para a sua vida. Ele quer trazer segurança profunda nele, mesmo em meio às dificuldades que a vida apresenta. Você vai ter paz, você vai ter segurança emocional, você vai ter confiança quando você assume a sua identidade de filho de Deus. Você vai ter confiança para enfrentar as suas dificuldades, porque o Pai Celestial está do seu lado. Ele é a sua segurança, Ele é a sua confiança de enfrentar todos os desafios que aparecem. E você não precisa ter medo de falhar, você não precisa ter medo de errar, porque você tem ao seu lado o Pai Celestial. Quando você assume a sua identidade de filho, você passa a ter uma identidade. Lembra que eu falei que quando você cresce sem um pai, a sua identidade ela fica conturbada? Quando você assume o Pai Celestial como seu pai, a sua identidade é restaurada. E agora, quando te perguntarem quem você é, a sua palavra tem que ser: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque Ele me adotou como pai por meio de Jesus Cristo. Quando nós assumimos a identidade de filho de Deus e a paternidade desse Deus Celeste, nós temos uma herança. Nós temos uma herança eterna que é cumprida em Cristo Jesus. E agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque sofremos o que Cristo sofreu, e com Ele nós também seremos glorificados. Nós começamos, irmãos, a ter segurança em nosso futuro. Nós não andamos mais sem pai, sem saber o que será o dia do amanhã. Não, o nosso Pai garante o nosso futuro. Ele está no controle da nossa vida. Quando nós aceitamos Deus como nosso Pai Celestial, nós não podemos mais colocar a culpa no nosso pai terreno. Nós não podemos mais arrastar essa culpa. Se você arrasta essa culpa, ela fica aqui hoje, porque agora você tem um modelo perfeito que é o Pai Celestial. Você não pode mais basear a sua paternidade no seu pai terreno se ele foi falho. Agora você tem que basear a sua paternidade no Pai Celestial, que é perfeito e exige de nós que nós alcancemos o máximo do que podemos alcançar em perfeição. Nós não podemos mais colocar a desculpa de repetir ciclos na ausência paterna que tivemos. O nosso Pai Celestial é o modelo perfeito, irmãos. E se talvez você agora fala: como que eu consigo fazer isso? Eu não tenho capacidade.
O nosso Pai Celestial colocou em mim e em você o Espírito dele, que nos capacita a sermos melhores, nos capacita a sermos responsáveis, nos capacita a exercer uma liderança espiritual em nossa casa, nos capacita a sermos pais melhores, irmãos. Então não temos mais onde nos esconder, não temos mais onde se esconder, não temos por que repetir ciclos, se o próprio modelo é apresentado a nós no Pai Celestial. Mesmo que o seu pai tenha falhado, Deus pode transformar, irmão, a história da sua vida. Deus pode transformar a sua história como filho, e a sua história como pai, a sua história como mãe. Deus pode restaurar os ciclos na sua vida, irmãos, a partir de hoje. Basta apenas você crer, basta apenas você crer. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue, vá para cima de Jesus e toque nas vestes deles. Toque em Jesus, irmãos. Ele está aqui, irmãos, para restaurar a sua vida como pai, restaurar a sua vida como mãe, a sua vida como filho e como filha. Basta você crer, irmão. Se você não teve bons exemplos, Deus pode reescrever a sua história. Deus pode ressignificar tudo o que você passou. Deus pode tratar e curar as feridas doloridas que ao longo da vida você acumulou. Deus pode te sarar, meu irmão e minha irmã. Deus pode te sarar para você ver o seu pai, ver a sua mãe de uma forma diferente agora. Não jogar peso sobre eles, eles também não tiveram um modelo. Mas você agora tem um pai que é perfeito. E esse pai que é perfeito enviou o filho para que eu e você também saibamos como é ser um filho perfeito também. Deus quer restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, irmãos. Se você foi um pai ausente, se você se identificou com essa figura do pai ausente, Cristo é tudo o que você precisa para que aos pouquinhos Ele possa transformar a sua vida, e através do Espírito Santo você possa ser o pai que Deus planejou para que você fosse, a mãe que Deus planejou que você fosse. Por meio do Espírito Santo é possível, irmãos. Nós cremos no Evangelho que muda vidas. O irmão João compartilhou com a gente na célula de homens. Ele não pediu segredo, então eu vou contar, irmão João. Ele chegou na igreja, foi apresentado a Cristo, e Cristo foi se apresentando a ele, e a vida dele como um pai foi mudando, não é, irmão João? Foi mudando, irmãos. Hoje ele falou que comeu que ele achava que nem chegava na igreja. Teve um almoço com a família. Os filhos veem agora um pai que é o modelo do Pai Celestial. E tudo o que passou, passou. Se o próprio Deus em Hebreus escolhe não lembrar das nossas falhas, não lembrar das nossas quedas e dos nossos delitos, quem somos eu e você para ficarmos lembrando aos nossos pais o que eles fizeram ou deixaram de fazer? A nossa vida, irmãos, como cristãos, como filhos amados de Deus, é perdoar, irmãos, é deixar o que ficou para trás, é jogar no mar do esquecimento. Porque se o próprio Deus faz isso, por que eu e você não podemos fazer? O Espírito Santo, ele pode te capacitar, irmãos, a ser uma mãe melhor, a ser um pai melhor, a ser uma filha e um filho melhor. A partir do momento em que você sair daquela porta, tudo pode ser feito novo na sua vida. Basta você crer que o Senhor tem poder para isso, irmãos. Amém? Talvez você cresceu sem um pai. Talvez o seu pai falhou com você.
Ou talvez você mesmo seja esse pai e essa mãe que falhou com os filhos. Você tem um pai agora que é perfeito. Você tem um pai que é perfeito. O Pai Celestial é perfeito e Ele vai restaurar tudo o que você perdeu com a sua família. Ele pode restaurar a partir de hoje. Basta você se posicionar e querer tocar em Jesus, irmãos. E mesmo que as feridas sejam grandes e talvez o seu pai nem esteja mais aqui, você ainda tem um pai. Você não está órfão. Você tem um Pai Celestial, um Pai que te ama, um Pai que te protege, um Pai que te segura nas mãos e que não deixa você cair, um Pai que te incentiva, um Pai que te ama, um Pai que te justifica. Você não tem mais ausência desse Pai na sua vida. Feche os seus olhos, irmãos. Eu convido o grupo de louvor a estar vindo aqui à frente. Receba o amor do Pai. Se você vem de um lar disfuncional, em que o seu pai não demonstrou o amor que devia ter demonstrado por você, nesse momento, sinta-se abraçado, sinta-se amado pelo Pai Celestial. Deixe que Ele mude a sua visão das coisas. Deixe que Ele mude a sua visão da paternidade, de quem é o seu Pai, de quem é o seu Pai Celestial. Deixe que Deus restaure a sua história, meu irmão e minha irmã. Deixe Deus mudar o reflexo, mudar a imagem que você tem dos seus pais. Deixe Deus, através do teu Espírito Santo que já está em você, deixe Ele trabalhar, irmão. Para de resistir ao Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa Ele tratar as feridas de infância. Deixa Ele trazer o bálsamo sobre a sua vida. Ele pode transformar a imagem dos seus pais. Ele pode transformar aquelas feridas em uma coisa boa, em uma coisa nova, em uma coisa especial. Não busque mais, irmãos, amores alheios. Não busque validação em lugares onde Deus não te quer. Ele te ama, Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Ele é o que você tem buscado para preencher esse vazio paternal na sua vida. Ele é o Pai Celestial. Ele é o seu Pai. Todos conhecem pelo nome, outros lhe conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Se você não conheceu Ele, sabe quem eu sou? Você vai conhecer Eu sou Ele aquele hoje, que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. olha quem é o seu Pai. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre
quem eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Jesus, ela possa achar corações férteis, ó Deus. Que ela possa achar lugar, Senhor Jesus, aonde ela possa repousar. E ao longo dos dias, ó Deus, ela possa germinar, ó Deus, e crescer, ó Deus, e frutificar para o teu reino. Que feridas passadas, Senhor Jesus, através da tua palavra, possa se curar, possa ser sarado, ó Deus. Que as coisas no passado, Senhor Jesus, venha cair sobre o mar do esquecimento. Que o Senhor possa, Deus, nos direcionar a sermos pais e mães melhores, Senhor, a sermos filhos melhores. E se precisarmos, Senhor Jesus, sabermos que o Senhor é o nosso Pai Celeste, sabermos que o Senhor está pronto, Senhor Jesus, para nos dar o teu colo, Senhor Jesus, para nos dar o teu abraço, para bater em nossas costas e dizer que se orgulha de nós, que nos ama e que nós fomos desejados por ti, Senhor, que nós fomos criados com um propósito, Deus. Revela-te a nós, ó Deus, revela-te à tua igreja como um Pai amado, como um Pai celestial, um Pai perfeito. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ao longo dessa semana nós possamos ter experiências, ó Deus, para demonstrarmos que somos filhos melhores, que somos pais melhores, que somos mães melhores. Nos dê oportunidade, ó Deus, de demonstrarmos isso, de demonstrarmos o verdadeiro amor de Deus. Nos dê oportunidade, se apresente a nós ao longo dessa semana, e que essa palavra possa crescer em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo.